sabatina nós lemos um pequeno texto desse grande tesouro que Deus nos deixou, que são os escritos da irmã White. Nós começamos há 2 sábados a ler os capítulos do livro Caminho a Cristo, e hoje nós vamos ler o texto do capítulo 3. Então, o capítulo 3 é intitulado Libertos da Culpa, e nós vamos ler esse texto que está nessa edição aqui que eu tenho, está nas páginas 23 e 24, capítulo 3. Então vamos ler. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? Unicamente por meio de Cristo podemos estar em harmonia com Deus, com a santidade. Como, porém, chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que a multidão fazia no dia de Pentecoste, quando, convencidos do pecado, clamaram: que faremos? A resposta imediata de Pedro foi: arrependei-vos. Noutra ocasião, logo depois, ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento envolve tristeza pelo pecado e também afastamento dele. Não abandonaremos o pecado enquanto não reconhecermos quão terrível ele é. Enquanto não nos afastarmos sinceramente do pecado, não haverá mudança real em nossa vida. Muitos não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem por causa de seus pecados e até mesmo procuram fazer uma reforma exterior, porque têm medo de que seu mau comportamento lhes cause sofrimentos. Mas não é esse o arrependimento de que a Bíblia fala. Essas pessoas lamentam o sofrimento e não o próprio pecado. Esse foi o tipo de tristeza que Esaú sentiu quando percebeu que havia perdido para sempre o direito de primogenitura. Balaão, apavorado pela presença do anjo que se colocou no meio de seu caminho, com a espada apontada para ele, reconheceu seu pecado porque teve medo de morrer, porém não se arrependeu verdadeiramente, nem mudou seus planos ou passou a aborrecer o mal. Judas Iscariotes, depois de haver traído seu Senhor, exclamou: pequei traindo sangue inocente. Quando, porém, o coração permite que o Espírito de Deus o influencie, a consciência é despertada e o pecador consegue enxergar um pouco da profundeza e santidade da lei de Deus, base do seu governo no céu e na terra. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas, ilumina também os segredos do coração e revela as coisas ocultas das trevas. Apodera-se da pessoa um senso de culpa. O pecador percebe sua própria condição, começa a enxergar a justiça do Senhor e experimenta um sentimento de horror em sua própria culpa e pureza, diante daquele que tudo conhece, que vai dentro do coração. Vê o amor de Deus, a beleza da santidade, o prazer da pureza. Tem grande desejo de ser purificado e poder ser aceito na comunhão do céu. A oração de Davi ilustra a verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e completo. Então, no restante do capítulo, nós temos aí as instruções de Deus sobre essa libertação da culpa, que só é possível mediante os méritos de Cristo sendo imputados em nós. Então, que Deus nos abençoe, e no próximo sábado nós vamos ler um trechinho do próximo capítulo do livro Caminho a Cristo, cujo título é Abra o Coração a Deus. Então, não perca.